Olá pessoal, sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje nós vamos abordar em mais esse vídeo aqui a luz de injeção eletrônica, o que pode fazer aí causar algum problema no sistema de injeção eletrônica no teu carro e algumas dicas aí de coisas simples que pode estar causando isso daí. Legal pessoal? Nós temos outros vídeos aqui no canal falando sobre o mesmo assunto, porque é um assunto muito longo, tem muitas coisas que podem influenciar nisso e aí se um vídeo não estiver abordando aquilo que você precisa, assista os outros para você ficar por dentro, e mesmo que nós matamos aí no primeiro vídeo a charada do teu problema, assista todos os vídeos que é bastante conhecimento, foi feito com bastante carinho, bastante dedicação, eu tenho certeza que você vai gostar. Então esse vídeo é para você que é amante de carro, entusiasta, ou simplesmente tem um carro e a luz de injeção eletrônica está acesa e você não quer passar dor de cabeça, ser enganado, alguma coisa do tipo. Beleza pessoal? Vem comigo, vem que eu te ensino. Nível de óleo baixo, pois é, estranho isso, né? Mas nível de óleo do motor baixo, se começar a faltar lubrificação no sistema, bom, além de você correr o risco de danificar totalmente o motor, pode acender a luz de injeção eletrônica acesa. Por quê? Vai faltar pressão no comando variável, o comando variável não vai conseguir fazer a função dele, e aí como ele não consegue fazer essa variação, o sistema de injeção eletrônica vai reconhecer o erro, vai acender a luz de injeção eletrônica, ok? Então o defeito aí pode ser baixo nível do óleo. O mesmo acontece se você tiver um problema de lubrificação. Uma bomba de óleo que não está funcionando corretamente, um regulador de pressão que não está funcionando corretamente, se a pressão do sistema de lubrificação do motor cair também, pode acontecer, mesmo tendo óleo, pode acontecer de acender a luz de injeção eletrônica. E o defeito, com certeza, vai dar ou de sincronismo ou de variação do comando de válvula. O defeito vai aparecer lá no scanner, vai ser um desses dois, ou sincronismo ou variador do comando de válvula com defeito, mas muitas vezes o defeito não é nele, é de lubrificação, tá bom? Então fique atento também. Cabo de vela solto ou cabo de vela molhado. Então, ou se não tiver o cabo de vela, você tem o da bobina ali direto. Pode acontecer, pessoal. Em alguns casos, você manda lavar o motor do carro, molha o motor. Então, por causa dessa interferência no sistema de ignição e injeção eletrônica, pode reconhecer erro. Mas também, às vezes, se ele estiver desencaixado, que não é comum, mas eu já peguei isso em dia a dia da oficina, o cabo, por algum motivo, está desencaixado ali. E aí, além do motor falhar, ele acende luz de injeção eletrônica, mas o defeito não é injeção eletrônica. O que ele vai acusar lá? Ele vai acusar problema no sistema de ignição, mas o defeito está ali somente um cabo de vela, muitas vezes está desencaixado. Às vezes até o cliente, alguém que vai fazer um serviço no carro, acaba fazendo isso, não encaixa direito, e às vezes está até ali aparentemente encaixado, mas ele está um pouquinho distante e é o suficiente para apresentar algum erro aí no sistema. E também é uma coisa que você pode ficar atento aí antes de você sair correndo desesperado. Algumas coisas você pode olhar aí no teu carro, beleza? Outro defeito aí que pode aparecer no teu carro, se você é um feliz proprietário de um veículo que tem motor diesel, se você tem uma caminhonete aí com motor diesel, até mesmo um caminhão de pequeno porte, muitas vezes a luz de injeção eletrônica pode acender por causa do Arla, por causa do problema do Arla, ok? Então, ou não tem Arla no sistema, ou, por exemplo, ele oxidou, né? Ele estragou, que às vezes é um veículo que você usa muito pouco, né? Você não está usando no dia a dia, uma caminhonete que você usa no final de semana, um Jeep que você usa para um rally, alguma coisa do tipo. E aí então, por causa do ar que ele apodrece ou fica com baixo nível, ou algum defeitinho, ele pode sim acender luz de injeção eletrônica. E aí pode acontecer em dois casos diferentes, tá? O mais comum é que acenda a luz do Arla e a luz de injeção eletrônica. Mas você fica atento porque não tem problema na injeção. O problema é no Arla, mas está refletindo lá na injeção eletrônica. Então, nossa, acendeu duas luzes aqui, eu estou duplamente ferrado. Não, o defeito é somente nenhum. Mas tem caso também, pessoal, principalmente caminhonete média, várias caminhonetes médias, que muitas vezes dá problema no Arla, não tem Arla, ou está com uma baixa qualidade, ou ele já oxidou e está com algum problema ali. E muitas vezes não acende luz de Arla, acende somente a luz de injeção eletrônica. Então fica atento, se você tem uma caminhonete diesel, algum veículo diesel, se acender a luz de injeção eletrônica, antes de qualquer coisa desesperar, dá uma olhadinha lá no Arla se o nível está correto, se o veículo está muito tempo ali parado, e aquele Arla está muito tempo no tanque, tira o Arla velho, joga fora ou reserva ele, coloca o Arla novo ali, dá uma volta ali, porque muitas vezes você resolve o problema apenas fazendo isso. Então fica de olho também nessa super dica aí para vocês, que também eu já peguei muitos casos desse tipo, meus colegas aqui de serviço também pegam muito caso. Outro problema comum, mas é bastante difícil de detectar, tá bom? É mau contato. Então, às vezes você tem ali um cabo negativo, né? O pessoal chama de cabo terra, mas não é correta essa expressão. É um cabo negativo ali, um aterramento, que nem a gente fala.
do motor para bater, do motor para o câmbio, do motor para a lataria, da bateria para a lataria. Então você tem ali algum aterramento, muitas vezes um mau contato nele pode ocasionar defeitos na injeção eletrônica. Nós já tem um vídeo aqui no canal, um vídeo rápido que mostra isso daí, um terror, um shorts, né? Que ele fala sobre esse terror aí do cabo negativo solto. Isso pode acontecer, às vezes você leva o carro num funileiro, ou fazer alguma manutenção no carro, a pessoa não aperta direito ou nem aperta o cabo, acaba dando problema. Às vezes, também sabe que eu já peguei a tinta, então foi feita uma funaria no carro, pintaram onde vai o cabo e a pessoa que montou, ela montou por cima sem limpar a tinta, sem colocar uma arruela especial ali ou sem limpar a tinta, acabou ali isolando eletricamente. E aí o carro deu um monte de problema, não só na injeção eletrônica, mas você pisava no freio, acendia a lanterna, ficou meio maluco o carro, mas o problema era apenas aí um aterramento. Então fique atento, às vezes você levou o carro numa funilaria, às vezes você trocou a embreagem do carro, você mesmo andou mexendo no teu carro, fica de olho nos aterramentos que você pode ter esquecido de apertar corretamente os aterramentos aí, beleza? Outro caso também, pessoal, isso daqui eu já peguei e eu já vi pessoas sofrer com isso, mas eu sofri também, tá? Sou melhor que ninguém não. O que acontece? Já vimos muito esse caso aqui, pessoal. A bomba de combustível causar outros defeitos. Professor, mas é claro, se a bomba de combustível está com defeito, ele vai causar defeito. Mas qual que é o problema? Normalmente, em 99,999% dos casos, quando a bomba de combustível apresenta defeito, esse defeito faz com que o carro não funcione. Ou seja, ou ela não consegue bombear o combustível na quantidade, na pressão correta, ou ela não funciona e o carro não funciona. Então a gente às vezes demora um pouquinho a ter certeza que o problema é bomba, mas está ali, ela não funciona e está tudo ok. Mas existem casos que não são muito comuns, mas pode acontecer, dela diminuir muito a pressão dela, ela começar a diminuir demasiadamente a pressão dela e, por consequência disso, ela engana a injeção eletrônica. Então imagina, você está com gasolina, ela deveria ter uma determinada pressão, mas não tem, a pressão está baixa. As válvulas ejetoras, os bicos de ejetor começam a pulverizar o combustível com baixa pressão. Isso vai ocasionar uma mistura pobre. O que o sistema de injeção eletrônica vai entender? Poxa, ele mudou de combustível, não está com gasolina, está com etanol, e eu vou corrigir. Ele tenta corrigir, aí dá um monte de problema, o carro não funciona, fica falhando, acende a injeção eletrônica, muitas vezes por causa da bomba que ela está causando um dano secundário. É o AF, o que acontece muitas vezes? O mecânico vai, percebe que o AF está fora, entra com o scanner, corrige o AF. O dono do carro roda 1-2 dias, às vezes nem isso, o AF volta a se desregular. Aí o mecânico fala, nossa, mas o AF está mudando sozinho. Muitas vezes o AF muda sozinho por causa de baixa pressão no sistema da linha de combustível, ocasionado pela bomba de combustível. Então você que é mecânico fica de olho, você dono de carro também. O AF começou a mudar, entenda que esse problema muito provavelmente, não é só essa causa, é claro, mas muito provavelmente está relacionado à linha de combustível. Pode ser a bomba que está com baixa pressão, não consegue colocar a pressão correta, pode ser o regulador de pressão também, e pode ser, claro, também as válvulas ejetoras. Os bicos ejetores não estão injetando corretamente, também pode ocasionar isso daí também. Claro, levando em consideração que também sensor de oxigênio, por exemplo, que é o som da lambda, ele pode ocasionar aí um erro no AF, ou ele não fazer a leitura, ou ele fazer uma leitura errada e mudar o AF do combustível, que é a regulagem do combustível, né? A gente fala em AF, nós estamos falando sobre a regulagem de combustível para gasolina ou para etanol ou para a mistura dos dois em qualquer proporção, ok? Então essa daí é mais uma dica também para vocês aí. Pessoal, outra questão também, mau contato de uma forma geral. Às vezes você lava motor de carro, entra água, causa mau contato, causa uma microoxidação. Às vezes, algum motivo você tem mau contato ali em sensores, na tomada de sensores, na tomada de atuadores, e às vezes só esse mau contato ele vai ocasionar ali um ou mais defeitos no carro que pode fazer com que acenda a luz de injeção eletrônica. Então fique também atento em relação ao mau contato no teu veículo aí, principalmente, anota aí que vai cair na prova, principalmente se você mora em região litorânea. Se você mora em região litorânea, você tem a maresia, que é aquele sal, né, aquele vapor de água com sal que sai da praia, né, vai rumo à cidade, isso daí causa oxidação. Aí sabe, oxida o carro, oxida a janela, a bicicleta, mas também os contatos elétricos do teu veículo pode sofrer por conta disso daí, principalmente às vezes, ou você vai lá na praia, né? Normalmente quem mora na praia não faz isso, é quem mora longe da praia que faz isso também, entra com o carro ali, deixa molhar o carro com água do mar, alguma coisa do tipo,
roda na praia, isso daí muitas vezes vai molhar um sensor, alguma coisa que pode trazer uma interferência muito grave para o teu veículo e acender a luz de ser eletrônica, ok? E a dica aí, um limpa-contato ajuda bastante, e também o micro-óleo, né? Aqueles óleos em spray que ele não é condutor, ele não isola, ele não vai isolar, ele não serve para limpar o contato, mas muitas vezes ele serve para preservar, principalmente se você mora nessas regiões onde você tem a maresia. Agora, por último, mas não menos importante, pessoal, reset do módulo mal feito. E aí eu sei que tem alguns de vocês que vão ficar bravos comigo, mas não fica bravo com o professor Moisés, não. O que acontece, pessoal? Vocês vão ver aí 1.500.000 vídeos na internet ensinando vocês a fazer reset no módulo. Como apagar a luz de gestão eletrônica. Muitos deles lá no vídeo vai estar dizendo isso, como apagar a luz de gestão eletrônica do teu carro. E eles vão ensinar você a fazer um reset para poder apagar a luz de gestão eletrônica do carro. Normalmente esse reset consiste em ou você desligar a bateria, ou desligar a bateria e encostar o polo negativo e positivo, obviamente desligar a bateria, então não vai ter energia, não vai entrar em curto-circuito, ok? Você liga ali o cabo positivo e negativo com a bateria desligada e aí você causa um reset no módulo, ou seja, você apaga as memórias do módulo, aí quando você ligar ele vai reiniciar do zero, ok? Funciona? Claro que funciona, mas depende do carro, ok? Se você estiver falando, por exemplo, de um Corsa 97, 98, num Palio com motor Fiasa, que até no ano 99 ali, isso funciona muito bem, você consegue fazer um reset no módulo. Contudo, entretanto e não obstante, você tem que entender o seguinte, se teu carro é moderno, isso não vai funcionar. Eu tenho um Onix 2018, não vai funcionar. Simplesmente não funciona, porque ele tem a memória lá que ele vai guardar aquilo ali, o reset não vai apagar. Outra questão também muito importante que você tem que levar em consideração, ok? Se o defeito está lá, o reset não vai resolver nada. Mesmo que seja um reset real, você tem um Corsa lá que dá para fazer reset nesse carro. Ok, só que está com defeito em um sensor. Você vai fazer o reset, a luz vai apagar ali por alguns segundos, depois ela volta sozinha, porque o sistema vai reconhecer que o defeito está lá, ok? Você não vai enganar o resto da vida o sistema de gestão eletrônica. Então, não funciona para a maioria dos casos e não funciona na maioria dos carros, tá? Então, tome cuidado com isso. São só carros específicos e situações específicas que vai funcionar. Normalmente, ali quando você mexeu muito no carro, desligou alguma tomada de conectora de sensor ou de atuador com a chave do carro ligada, ele reconhece o defeito e aí você ligou de novo, aí ia ficar a luz de gestão eletrônica acesa, você faz o reset e resolve. Ou você tinha um sensor queimado, trocou, mas ele está achando que o sensor queimado ainda está lá, também pode acontecer isso, que a gestão eletrônica que a gente chama mais burra, mais antiga, né? As atuais, pessoal, isso não vai acontecer, ok? Então, é uma coisa que a gente tem que entender que nem sempre vai dar certo, ok? E o pior de tudo, que aí fica meu alerta para você que me segue aqui, para você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo aqui, fica super dica aqui, tome cuidado porque você pode piorar a situação do teu carro, ok? Você pode desconfigurar o módulo do teu carro e você ter um monte de dor de cabeça. Como que eu te explico isso? De uma forma muito simples. O sistema de gestão eletrônica, e a gente está falando de sistema de gestão eletrônica dos anos 90 para cá, todos eles são autoadaptativos. O que significa autoadaptativo? Ele por si só, ele vai se adaptando às condições do teu veículo. Ou seja, imagina que você comprou esse veículo 0 km, motor tudo novinho, não tem carbonização, tá tudo limpinho, as folgas mínimas, tá tudo mil maravilha. Você começa a rodar com o carro, você começa a ter desgaste. Com o tempo, depois de alguns milhares de quilômetros, algumas centenas de milhares de quilômetros, ali a folga do anel já não é mais a mesma, a compressão já não está tão certinha, já tem uma crosta ali de sujeira na cabeça do pistão. Você tem as variações momentâneas, uma hora você coloca um combustível melhor, outras vezes um combustível pior, então tem várias situações ali que vão interferir no funcionamento do teu carro. E o sistema de gestão eletrônica ele é programado para se adaptar a essa situação, ok? Ele é programado para isso. Aí, dependendo do reset que você faz o teu módulo voltar para a configuração original. E aí que está o problema. Imagina, teu carro já está cansado, não tem a compressão que tinha inicialmente, a folga ali dos anéis já não é a mesma coisa, a folga no pistão não é a mesma coisa, tem uma crosta de gasolina em cima da cabeça do pistão, mas a gestão eletrônica está adaptada para aquelas condições. Se você voltar para a configuração original, ele volta para a configuração de um motor 0 km. E aí o motor não vai funcionar direito, vai ficar beberrão, vai ficar gastão, vai ficar muito ruim. Tudo isso
por conta do que você mexeu na configuração. Claro, depois de você rodar alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros, ele vai se reconfigurar novamente. Mas até isso acontecer, o carro fica ruim de dirigir, fica beberrão, fica poluente, acende luz de eletrônica, não apaga de jeito nenhum. Então tome cuidado, pessoal. Tome cuidado, não tem muita magia, tá? E eu tô falando aqui, não é com a intenção de falar mal de ninguém, não é nada disso. Não é essa a função do nosso canal. Nossa função do nosso canal é preservar o nosso amigo que é dono de carro, ajudar o nosso amigo mecânico, ajudar a levar informação real e verdadeira para o mercado, ok? Então tome muito cuidado com esse tal reset que o pessoal vende como alguma coisa mágica por aí, que a história, na prática, a teoria é outra. Tudo bem? Funciona muito bem na teoria, mas na prática é um negócio muito perigoso aí. E até porque, pessoal, me perdoem mais uma vez aí, tem um monte de gente que ensina coisa de carro, o cara nunca sujou a mão de graxa na vida dele, ele nunca mexeu num carro, ele só pega vídeos na internet, sem saber fonte, sem saber fazer uma curadoria correta daquilo, sem ter certeza que aquela informação é correta ou não, e ele só replica essa informação aí, principalmente em vídeo rápido acontece muito isso, e muitas vezes ele está ferrando com a tua vida. Beleza, pessoal? Então é isso. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por ter ficado nesse vídeo, por ter assistido. Espero ter ajudado você, espero ter aí contribuído para você ter um pouco mais de conhecimento, para você resolver o problema do teu carro. Lembrando, nós temos outros vídeos aqui no canal sobre o mesmo assunto, tá? Nós temos outros vídeos falando aí sobre luz de gestão eletrônica acesa, problemas do sistema de gestão eletrônica, também problemas em outras partes do veículo, como por exemplo o sistema de freio ABS. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho de notificação, deixa teu comentário aqui. Se você quer que a gente fale sobre algum outro assunto, chama aqui a gente, coloca lá no comentário que a gente vai fazer com todo carinho, com todo amor. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.